A camisa 9 da seleção brasileira sempre foi símbolo de grandeza, representando os artilheiros que marcaram a história do futebol mundial. Porém, desde que Ronaldo Fenômeno deixou os gramados, a camisa 9 parece carregar um peso quase impossível de sustentar. Nos últimos 20 anos, essa posição tão simbólica tem sido palco de desempenhos questionáveis e jogadores que não conseguiram brilhar no maior palco de todos, a Copa do Mundo. Luiz Fabiano, Fred, Gabriel Jesus e Richarlison, todos vestiram essa camisa com a esperança de resgatar a glória do passado, mas de uma forma ou de outra enfrentaram desafios que impediram um legado semelhante ao dos gigantes. No vídeo de hoje, vamos entender como cada camisa 9 desempenhou a sua função, as suas trajetórias até as Copas do Mundo e os obstáculos enfrentados. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análise e história sobre o esporte. Vambora! Bom, a princípio temos Luiz Fabiano, um nome que ressoa fortemente entre os torcedores brasileiros que viveram a era pós-Ronaldo. As suas atuações consistentes e o seu faro de gol chamaram a atenção da seleção brasileira, que precisava de um novo nome de peso para assumir a lendária camisa 9, especialmente no ciclo de renovação após a Copa de 2006. Quando Dunga assumiu a seleção brasileira, ele deixou claro que sua prioridade seria formar um time competitivo e pragmático, com jogadores confiáveis que cumprissem as suas funções em campo. Luiz Fabiano se encaixava perfeitamente nesse perfil. Ele começou a ter destaque nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, onde foi fundamental para a campanha do Brasil. O atacante terminou as eliminatórias como artilheiro da seleção brasileira com 9 gols em 11 jogos, mostrando a sua eficiência nos momentos decisivos. A sua atuação, claro, consolidou a confiança de Dunga e da torcida no camisa 9, que se tornou uma figura central no ataque brasileiro ao lado de Kaká. Além disso, o Fabuloso foi crucial na conquista da Copa das Confederações de 2009. Ele marcou 5 gols no torneio, sendo 2 na final contra os Estados Unidos, em um jogo que o Brasil precisou virar para vencer por 3-2. O desempenho na competição o colocou como nome certo naquele momento, o que elevou as expectativas para o Mundial. Chegando no torneio, Luiz Fabiano vestia a camisa 9 como principal responsável pelos gols do Brasil. A estreia foi contra a Coreia do Norte, em um jogo que a seleção venceu por 2-1. Embora tenha passado em branco, o atacante participou ativamente das jogadas ofensivas e abriu espaço para os companheiros. No entanto, o momento de brilho veio mesmo no segundo jogo contra a Costa do Marfim. Luiz Fabiano marcou 2 gols e o segundo foi bem bonito, mas não sem polêmica. Após dominar a bola com o braço, algo que o árbitro não percebeu, ele aplicou 2 chapéus consecutivos nos zagueiros e finalizou com precisão. Já no terceiro jogo da fase de grupos contra Portugal, o Brasil empatou sem gols em uma partida muito truncada, onde Luiz Fabiano foi muito bem marcado e teve poucas oportunidades. Apesar disso, a seleção avançou às oitavas de final como líder do grupo. Já nas oitavas contra o Chile, Luiz Fabiano voltou a mostrar o seu faro de gol. Ele marcou o segundo gol da vitória por 3-0 após uma bela jogada coletiva. No entanto, o sonho do Hexa terminou nas quartas de final contra a Holanda. Em uma partida marcada por falhas defensivas e uma queda de rendimento absurda no segundo tempo, o Brasil perdeu por 2-1 e foi eliminado. O atacante teve poucas oportunidades claras de gol, sendo neutralizado pela forte defesa holandesa. O camisa 9 encerrou sua participação na Copa de 2010 com 3 gols em 5 jogos, além de uma assistência. Talvez tenha sido o melhor desempenho de um camisa 9 brasileiro em Copas do Mundo desde Ronaldo, mas mesmo assim ficou aquém das expectativas de quem queria ver o Brasil campeão novamente. Após a Copa, Luiz Fabiano foi gradualmente perdendo espaço na seleção brasileira, especialmente com a chegada de novos nomes como Alexandre Pato e Leandro Damião, por exemplo. A sua despedida aconteceu sem muito alarde, mas o seu legado permanece como um exemplo de como um camisa 9 pode brilhar, mesmo em tempos difíceis para a seleção. Bom, após a saída de Luiz Fabiano, o Brasil entrou em um novo ciclo à procura de um atacante que pudesse vestir a camisa 9 e trazer os mesmos resultados. Fred, jogador experiente e já referência no futebol brasileiro, emergiu como principal nome para a posição. Ele já havia participado da Copa de 2006, mas de forma discreta. Foi no ciclo para a Copa de 2014 no Brasil que ele assumiu de vez o protagonismo como centroavante da seleção. Atuando pelo Fluminense, o jogador se tornou ídolo. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2012 e em 2014 e conquistou o campeonato 2 vezes, em 2010 e em 2012. As suas características eram as de um centroavante clássico: força física, posicionamento inteligente e excelente finalização.
Não à toa, chamou a atenção de Filipão, que buscava montar uma equipe equilibrada e competitiva para o Mundial. Fred foi convocado regularmente ao longo do ciclo. Ele teve um papel fundamental na conquista da Copa das Confederações de 2013, considerado um grande teste para o Brasil antes do Mundial. Na competição, o atacante marcou 5 gols, incluindo 2 na final contra a Espanha, que terminou com uma vitória por 3-0. O ambiente no Brasil antes da Copa de 2014 era de altíssima expectativa. Além de jogar em casa, a seleção vinha embalada pela vitória na Copa das Confederações e Fred, claro, era um dos símbolos desse time. O camisa 9 começou o Mundial como titular absoluto. Na estreia contra a Croácia, ele teve uma atuação discreta, mas protagonizou o lance polêmico ao sofrer um pênalti bastante contestado, que resultou no segundo gol marcado por Neymar. O Brasil venceu por 3-1, mas o desempenho do time não convenceu muito. Já no segundo jogo contra o México, a seleção enfrentou dificuldades para furar a defesa adversária e ficou no empate sem gols. Fred teve poucas oportunidades e foi muito criticado pela falta de participação ofensiva, mas o time como um todo estava bem abaixo. Contra Camarões, na terceira rodada, Fred finalmente marcou seu único gol na competição. Após um cruzamento, ele aproveitou uma falha defensiva para cabecear e estufar as redes. Apesar de não ser um gol marcante, serviu para aliviar parte da pressão que já começava a cair sobre o camisa 9. Bom, já nas oitavas de final contra o Chile, o Brasil empatou por 1-1 e se classificou nos pênaltis. Fred teve uma atuação apagada mais uma vez, sendo pouco acionado e praticamente anulado pela defesa chilena. Esse padrão continuou nas quartas de final, quando o Brasil venceu a Colômbia por 2-1. No entanto, o momento mais difícil veio mesmo na semifinal contra a Alemanha. Em uma das partidas mais traumáticas da história, o Brasil foi atropelado por 7-1. Fred foi praticamente inexistente em campo. O camisa 9 encerrou o Mundial com 1 gol em 7 partidas, um desempenho que decepcionou tanto a torcida quanto a imprensa. Ele foi apelidado de Cone pela falta de mobilidade em campo e pela dificuldade de participar ativamente das jogadas ofensivas. No entanto, para mim existe uma análise mais justa a se fazer sobre o desempenho de Fred. O Brasil de 2014 era um time extremamente limitado em termos de criação. Neymar era a principal referência criativa e quando ele se lesionou nas quartas de final, o time ficou ainda mais carente de qualidade no último terço do campo. Fred, que sempre foi um centroavante dependente de boas assistências e cruzamentos, sofreu com a falta de abastecimento. Além disso, é importante lembrar que logo após a Copa, Fred voltou ao Fluminense e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, provando que o seu problema não era técnico, mas sim algo circunstancial. Apesar de ter ido mal na competição, eu acredito que ele foi vítima de um sistema que não conseguia potencializar as suas qualidades. Bom, em 2014 a seleção brasileira depositava as suas esperanças em uma nova geração de talentos liderada por Neymar e reforçada por jovens promessas. Uma delas era Gabriel Jesus. Aos 21 anos, o atacante do Manchester City chegou à Copa do Mundo da Rússia com grande expectativa. Porém, a trajetória do jogador no torneio foi marcada pela ausência de gols, o que gerou uma avalanche de críticas e questionamentos. Na seleção brasileira, Gabriel Jesus foi convocado por Tite no início das eliminatórias. Ele assumiu rapidamente o posto de titular, marcando gols importantes e se destacando pelo entendimento tático. Ao todo, ele marcou 7 gols nas eliminatórias, sendo o artilheiro da seleção no ciclo. A sua participação na conquista da vaga para o Mundial foi tão importante que a camisa 9 foi entregue a ele com naturalidade. Com 17 jogos e 10 gols pela seleção principal antes da Copa, Gabriel Jesus chegou à Rússia como uma das principais apostas do Brasil. A seleção começou a campanha contra a Suíça em um empate por 1-1. Gabriel Jesus teve uma atuação discreta, com poucas chances claras de gol. O estilo de jogo da Suíça, que priorizava a marcação compacta, dificultou muito a movimentação do atacante. Na segunda partida contra a Costa Rica, a seleção venceu por 2-0, mas novamente Gabriel Jesus passou em branco. Ele até teve um gol anulado por impedimento e acertou uma bola no travessão, mas a falta de gols começava a pesar sobre seus ombros. Contra a Sérvia, no último jogo da fase de grupos, o Brasil venceu por 2-0, mas Gabriel Jesus não conseguiu balançar as redes. Ele continuava sendo participativo, especialmente ajudando Neymar e Coutinho, mas a pressão por um gol aumentava. Nas oitavas contra o México, Jesus foi titular mais uma vez. A seleção venceu por 2-0 com gols de Neymar e Firmino. No entanto, nas quartas de final contra a Bélgica veio a eliminação do Brasil após a derrota por 2-1. Gabriel Jesus mais uma vez teve uma atuação apagada, assim como grande parte do time. Ele terminou o Mundial sem marcar gols em 5 partidas, algo inédito para um camisa 9 titular do Brasil em uma Copa do Mundo.
Dessa forma, as críticas ao desempenho de Gabriel Jesus na Copa de 2018 foram intensas. Muitos apontaram a sua falta de presença como um dos fatores que contribuíram para a eliminação da seleção. O treinador Tite, por outro lado, defendeu a permanência de Jesus como titular durante o torneio, destacando a sua importância tática. O treinador ressaltou como a movimentação do atacante ajudava a abrir espaços. Apesar disso, a torcida brasileira esperava mais de um camisa 9 e com razão. O peso histórico da posição, somado às expectativas criadas pelo desempenho de Jesus no ciclo pré-Copa, fez com que a sua falta de gols fosse vista como um fracasso. Após o Mundial, Gabriel Jesus continuou sendo convocado para a seleção, mas nunca mais assumiu o protagonismo que um dia já teve. Ele foi peça importante na conquista da Copa América de 2019, com gols decisivos e sendo bem elogiado por suas atuações. No entanto, a sombra da Copa de 2018 nunca foi embora. No Mundial de 2022, Gabriel Jesus retornou ao elenco, mas como reserva e já sem a camisa 9. Ele participou de 2 partidas, mas novamente sem gols. O atacante é sim um jogador de qualidade, com grande capacidade tática e técnica. Porém, como camisa 9 da seleção em Copas do Mundo, foi marcado pela falta de gols, o que o colocou em uma posição muito ruim com a torcida. Embora tenha tido bons momentos com a amarelinha, como nas eliminatórias e na Copa América de 2019, ele não conseguiu corresponder às expectativas nas maiores competições. Além disso, a sua declaração de que gol não é o seu forte foi vista como uma confissão de que talvez ele não fosse o homem certo para uma das posições mais simbólicas do futebol brasileiro. Por fim, em 2022 o Brasil chegou ao Mundial do Catar como um dos favoritos ao título. A seleção comandada por Tite tinha um elenco considerado muito equilibrado, combinando jovens talentosos com jogadores experientes. Entre os destaques estava Richarlison, atacante do Tottenham que herdou a simbólica camisa 9. O jogador já havia conquistado espaço na seleção desde a sua estreia. Ele se destacou em competições como a Copa América de 2019 e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde foi o artilheiro da equipe campeã. Com seu estilo de jogo aguerrido e com muito faro de gol, Richarlison parecia o candidato ideal para assumir o posto de centroavante do Brasil na competição. Ele assumiu a titularidade ainda nas eliminatórias para a Copa de 2022 e foi bem decisivo em amistosos preparatórios, marcando gols importantes e mostrando boa química com jogadores como Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior. A estreia do Brasil na Copa do Mundo foi contra a Sérvia e Richarlison brilhou. Ele marcou os 2 gols da vitória por 2-0, incluindo um golaço de voleio que rapidamente se tornou um dos momentos mais marcantes do Mundial. Inclusive foi eleito o gol mais bonito. Esse foi o primeiro jogo em 20 anos em que o camisa 9 brasileiro marcava na estreia de uma Copa desde Ronaldo em 2002. Na segunda partida contra a Suíça, o Brasil venceu por 1-0, mas Richarlison teve uma atuação discreta. O jogo foi marcado por uma forte defesa adversária que limitou as oportunidades do atacante. Contra Camarões, na última rodada da fase de grupos, Richarlison foi poupado. Já nas oitavas de final contra a Coreia do Sul, o jogador voltou a brilhar. Ele marcou um gol após uma belíssima jogada coletiva. A vitória por 4-1 deu muita confiança ao time. No entanto, nas quartas de final contra a Croácia, o Brasil foi eliminado nos pênaltis após um empate por 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Richarlison teve uma atuação muito apagada, pouco participando do jogo devido à forte marcação croata e à dificuldade do Brasil em criar chances claras. O jogador terminou a Copa com 3 gols em 4 jogos, sendo o artilheiro da seleção no torneio. Apesar disso, ele não conseguiu suprir as expectativas de ser o centroavante decisivo que o Brasil realmente precisava. Tecnicamente, o atacante sempre foi considerado limitado. A sua principal qualidade é a entrega em campo com muita disposição e dedicação tática. No entanto, isso nem sempre é suficiente para atender às demandas da camisa 9 da seleção, que exige um jogador capaz de decidir jogos e que seja confiável. Pelo menos para mim, Richarlison nunca passou isso. Mesmo com seus méritos, o atacante não conseguiu se firmar como protagonista que a seleção buscava. Após o Mundial, ele perdeu espaço especialmente devido a lesões e a sua falta de consistência no clube. Atualmente, ele nem sequer é convocado e a busca por um novo centroavante continua. A trajetória recente da seleção escancara a dificuldade em encontrar um jogador à altura da tradição da posição de camisa 9. Desde o fim da Copa do Catar, o Brasil disputou 21 partidas antes dessa data FIFA em novembro. Desses jogos, apenas um gol foi marcado por um jogador vestindo a camisa 9. Foi o gol do Endrick na vitória por 3-2 contra o México em um amistoso pré-Copa América de 2024.
Para se ter uma ideia do impacto disso, o percentual de gols marcados pela camisa 9 nesse período foi inferior a 3%. Ao mesmo tempo, defensores como Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães marcaram mais gols, o que evidencia a falta de produtividade dos atacantes de ofício da seleção brasileira. Depois de Richarlison, a camisa 9 passou por diversos nomes, mas nenhum conseguiu se firmar. Jogadores como Igor Jesus e Endrick tiveram oportunidades, mas a falta de consistência e experiência pesa contra eles. Pedro também é um nome muito cogitado para o futuro. Enfim, independente do nome citado, seja Igor Jesus, Endrick, João Pedro, o próprio Pedro do Flamengo, Gabigol em algum outro momento, na minha opinião, para resgatar o protagonismo da camisa 9 será necessário um trabalho de longo prazo. O desenvolvimento de novos talentos nas categorias de base e a adaptação do esquema tático às características dos centroavantes serão cruciais nesse sentido. Mas enfim, a camisa 9 da seleção brasileira, que um dia foi sinônimo de gols e decisão, vive um dos momentos mais difíceis da sua história. Desde Ronaldo, o Brasil não encontra um jogador capaz de assumir o peso dessa responsabilidade em Copas do Mundo. Luiz Fabiano foi até bem em 2010, mas não teve continuidade. Fred foi muito mal e talvez até injustiçado em 2014. Gabriel Jesus decepcionou em 2018. E Richarlison, apesar do esforço, não conseguiu se firmar em 2022. Agora, o Brasil enfrenta a dura realidade de não ter um nome consolidado na posição. A tradição da camisa 9 exige mais do que gols, exige protagonismo, confiança e liderança. Até lá, a busca continua, com a torcida aguardando ansiosamente o dia que a camisa 9 do Brasil voltará a ser temida em todo o mundo. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. Fica a pergunta: quem deverá ser o camisa 9 da seleção na Copa do Mundo de 2026? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.